Boa noite a todos e todas. Começamos essa edição do Antropopapo. Vou só esperar uns segundinhos para adicionar o Heitor para a gente começar. E, e aí vamos começar. Só aguardando ele aceitar o convite. Oi, Dani, Pronto. Oi, Heitor, tudo tudo bem? bem? Tudo certinho. Bom, Eu tô vamos vermelho. começar. Boa noite a todos. Vermelho, da luz. Bom, vamos começar essa edição do Antropopapo. O meu nome é Daniela Velasquez, eu sou doutoranda do PPGA UF, sou pesquisadora do Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas, do NUFEP, e do INECT-INEAC, que tem essa iniciativa de divulgação científica, que que são essa série de lives, como Para a Sua Ciência, Covid a Reflexão e Cesta Básica. Hoje vamos estar nessa edição do Antropopapo com o Heitor Benjamin, falando dos impactos da pandemia na experiência do cinema. Heitor, ele é doutor em Sociologia Política, é bolsista recém-doutor no programa de pós-graduação em Políticas Sociais da UENF, não é isso, Heitor? Isso, E como ele é formado na graduação em Ciências Sociais na UF Campus, que é onde a gente junto com você. se conhece. Então, dadas as apresentações, né? Vamos, vamos falar, né? Muito bom. Eu te agradeço enormemente de você estar aqui hoje. Eu sei que é o mesmo dia do Cine Darcy, que é o projeto do qual você participa, que a gente vai falar um pouco mais adiante. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre o seu trabalho, que eu admiro e gosto muito. Então, muito obrigada, Heitor. E aí, eu acho que a gente pode começar mais ou menos com a entrevista, né? Vamos começar com isso. Bom, a primeira pergunta que eu quero te fazer, e que aos poucos vai construir essa ideia do título, da experiência no cinema, né? Dos impactos da pandemia na experiência do cinema, é como foi que você transformou o seu prazer cotidiano, que é o cinema, né, num objeto de pesquisa? Eu gostaria de saber um pouco sobre essa trajetória, que eu acho que ela tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Certo. Bom, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite, Dani. A honra é toda minha. Eu acompanho o Antropapo. Eu falei, ai, que coisa. Quando você me mandou o convite, eu fiquei encantado. A gente que estudou junto. A gente não só estudou junto, como a gente participou ativamente das ciências sociais. Eu e Daniela, a gente sempre foi muito próximo. A gente sempre foi ouvinte, né, Dani, um do outro, das pesquisas um do outro. Então esse momento é lindo. Muito obrigado. Bom, realmente ó, essa pergunta sua tem tudo a ver. Como transformar esse hábito tão gostoso, cotidiano de assistir um filme em um objeto de pesquisa? E sempre foi realmente essa a minha ideia. Desde a graduação, a minha bolsa de iniciação científica, que foi com a professora Jussara Freire, na UF Campus, foi para trabalhar com as questões do cinema e o do gosto. Aí eu fazia parte de um projeto chamado Gosto se Discute, que era uma pergunta. É, e ali a gente funcionava como um cineclube em que eu passava filmes e as pessoas me davam o retorno, o que elas achavam do filme e tal. Sempre foi bem nessa perspectiva do que determinadas obras importam para aquelas pessoas, independente de traçar grandes variáveis socioeconômicas. Eu estava mais preocupado sabendo de todo é, esse cenário de que esses filmes estão sendo inseridos no cenário brasileiro, como da forma como eles chegam, que aí tem toda essa assimetria de poder, mas o que chegou e o que aquilo ali impacta na sua vida, a sua forma de consumo, como que aquilo chega a você. E a gente naquela época, a gente ainda tinha um outro cenário muito assim, de transição, né? Lá em 2009, que é quando a gente entra na UF, a minha pesquisa é de 2010, que eu começo com o Cine Pitaco, que era um cineclube na UF,
as pessoas ainda assistiam, pegavam filmes em locadoras, tinham pessoas que iam realmente nas salas de cinema, e tem todo também a questão de como que é o cinema em Campos do Goytacazes, é diferente em cidades maiores como a que vocês estão aí em Niterói ou no Rio de Janeiro. Aqui as nossas salas ficam muito restritas ao shopping center e um determinado tipo de filme só que chega. Aí tem também os cineclubes da cidade que oferecem um outro tipo de filme. Então foi sempre pensando nessa forma. É bem na ideia do que é o consumo para o Michel de Certeau. Uma ideia do que o consumo que importa para você, sabe? Então eu estava interessado na conversa de bar, da forma como o cinema entra. Pergunta, e fulano, você foi no cinema? Você viu Bacurau? Eu achei o máximo. Isso, Bacurau, claro, no doutorado. Mas desde aquela época o que me interessava era isso. Eu não sei se você lembra, Dani, tinha assim, muitas cenas que foram muito emblemáticas nessa pesquisa. Quando a gente participava do Confict, que foi até semana passada, a gente participava lá em 2010. E quando parava algumas pessoas e que eu ficava muito ligado nessa coisa assim do estereótipo, né? Eu lembro de um lutador, um cara fortão todo fortão e falando, nossa, Amélie Poulain é maravilhoso. Aí a gente ficava, mas por quê? Por que que você gostou? E sempre ligado em analisar o motivo, que aí vinha depois, fui ler o Wright Mills com vocabulário de motivos, as formas de qualificação que a sociologia pragmática também me abriu um caminho maravilhoso para entender. E desde a minha graduação, desde a minha iniciação científica até eu finalizar o meu doutorado, eu pude observar que nessas experiências cotidianas em que o cinema está perpassando todos esses lugares, tá na nossa timeline, nas redes sociais, tá no Instagram, no Facebook, tá na nossa vida, tá no material escolar das crianças, tá no trailer que a gente assiste no vídeo do YouTube antes, tá em tudo. Então, o que era interessante é das formas diferentes em que a gente aciona, dependendo da situação que a gente está em que aquele filme está na situação em que o ator social se encontra. Um exemplo, é, por exemplo, como eu fiquei muito também pensando nesses filmes comerciais e filmes de arte, que já que os atores sociais os qualificam dessa forma, quais são os valores que são empregados entre eles, sabe? Por exemplo, tinha filme que é muito visto, por exemplo, está entre o top 10 do ano. Então, quando o cara gosta daquele filme e vai defender aquele filme, ele vai falar: ah, mas olha como é que esse filme é maravilhoso, ele é o mais visto do ano. Só que da mesma forma, esse valor também pode ser usado ao contrário. Se o cara odiou o filme e na hora que ele tiver numa discussão e alguém falar, ah, mas esse filme é bonzão, ele vai falar assim, ah, e quem falou que coisa muito popular é boa? Pode ver que é burrice, que não leva ninguém a nada, porque, sabe? Então sempre eu ficava ligado nessas formas de qualificação dependendo da situação e da orientação que você queria dar para aquela qualificação em situação. E aí eu saio dessa fase da graduação que foi muito rica em experimentar. Eu tive a sorte de contar eu e você contamos com professores incríveis na nossa graduação que permitiam a gente testar, né? A gente conseguia perambular por grupos de pesquisa, os professores nos instigavam e nos davam um material muito bom para leitura e a gente vai se desenhando. Quando eu vou para o mestrado, aí eu troquei de instituição, fui fazer sociologia política na UENF e fui ser orientado do professor José Manuel Rezende, e que me abriu também uma porta muito grande com a sociologia pragmática, que foi muito rica. E eu pude trabalhar também com o Gabriel Tardi, que é o autor que eu mais amo de paixão da sociologia e defenderei até a minha morte. É, e trazendo também os filósofos pragmáticos, o Dewey e o William James, sempre foram muito importantes. Então eu comecei a desenhar no mestrado como que os públicos se comportavam de acordo com os filmes, com a temática dos filmes, com o que aqueles filmes significavam
para eles. Então, o meu mestrado, a minha dissertação, ela é focada em públicos, com a ideia do público do Gabriel Tardi, em termos de adesão, de compartilhamento de valores, de ideias, de como que esses filmes estão trafegando pela nossa sociedade, esse poder deles de dissuasão, de irradiação, que aí o Tardi viaja nisso e foi maravilhoso. Na próxima etapa do doutorado, eu sigo no cinema e aí eu levei mais em consideração as experiências que os atores sociais estão tendo em salas de cinema ou no cinema nas suas casas, da forma da performance, das emoções que estão em jogo, dos objetos que estão sendo manipulados nessas situações. Por quê? Porque no mestrado eu escutava chegava a mim muita informação da seguinte forma: é, pessoas que se irritavam com o comportamento das outras em sala de cinema. Ah, eu não vou naquele tipo de cinema ali, geralmente era cinema do shopping, porque é um barulheiro, eu não consigo ver filme nenhum. Então as pessoas que reclamavam disso, eu perguntava: e que tipo de filme você gosta? Então os públicos vão se desenhando dessa forma. E até a forma da emoção como é colocada na sessão. Por exemplo, eu tenho relatos de pessoas que dizem que determinado tipo de filme você não pode rir escandalosamente numa sala de cinema. O riso da galera do filme de arte é um riso mais comedido. O choro, você chora para grandes questões da vida humana, do sofrimento, de dramas épicos, de guerra. Você não chora por comédia romântica, no momento em que a mocinha e o mocinho estão ligados. Isso já é outro tipo de público, entendeu? Então as emoções também vão sendo trabalhadas nessas situações. O próprio comportamento. Por exemplo, na minha tese tem um capítulo que eu falo muito sobre isso, sobre a questão do celular dentro das salas de cinema, que é algo que perturbava muito determinados tipos de público. Outros, o celular passou a ser um aliado. Quando você vai para o cinema, você tira lá a foto no totem do Vingadores para postar no Facebook, para dizer eu fui, sabe? É importante, não é importante você só ir, é importante você mostrar que foi. Isso foi fundamental essa virada que eu tive na pesquisa no doutorado. O celular como muito importante nesse processo. Tanto também que foi a chegada do streaming, que já não aparecia tanto na minha graduação e no mestrado. O Netflix foi tomando, tanto que a frase tem na Netflix, tava em tudo, sabe? E eu não tinha como fechar os olhos para essas informações, né? E eu peguei um período final que chegou a pandemia, que aí despirocou tudo. A minha concepção de cinema, foi uma mudança muito grande. Foi muito rico esse período de 2009, que eu entro na graduação de Ciências Sociais, e finalizo em 2020 o meu doutorado. Esses 10 anos tem uma mudança muito grande na concepção de cinema. Mas aí a gente fala mais, faz outra pergunta, senão eu vou ficar falando toda a vida. Tudo bem. Eu vou aproveitar e pedir para o público, para o nosso público, né, que hoje a gente está com o público, né, então, se tiver algum comentário, alguma pergunta que vocês queiram fazer para o Heitor, vocês podem fazer por aqui, que aí qualquer coisa ou eu anoto, ou eu volto e faço. Então, a outra pergunta eu acho que talvez seja pertinente um pouco entrar nisso, já que você mencionou, né? Você terminou a tese sobre experiência no cinema, sobre essa coisa, descobrindo, assim, na tese você descobriu essa coisa de ir para o cinema como uma experiência, que ela não somente é uma experiência particular, mas é uma experiência social também, né? Das interações que se tem, não só com outras pessoas na sala de cinema, por meio das regras e dos comportamentos, como também de uma experiência com os objetos e com, talvez, eu não sei se eu posso, né, Heitor, de chamar de ritual de cinema, de tentar falar que é um ritual, porque tem todo um procedimento, comprar o ingresso, ter ou não ter pipoca, comer ou não comer, ou fazer igual eu fiz várias vezes na vida, que é ir comprar o lanche e botar dentro da bolsa para comer, enfim. Então existe uma ritualística nesse processo.
E você descobre isso no doutorado, mas bem no final, na reta final do doutorado, você pega uma pandemia que impede todo mundo de ir no cinema. É... e aqui a Uli também está perguntando se você mapeou os antigos cinemas de campus que se tornaram igrejas ou fecharam para o shopping. Você analisou esse processo também? E, bom, vamos para a parte. Bom, essas duas perguntas aí. Sim. Bom, essa questão dos objetos foi muito rica quando eu passei a inseri-los na minha pesquisa. Aí, por exemplo, e é o que vários de vocês que estejam nos assistindo, como a Dani também, o bom de fazer pesquisa é que a gente vai ficando cada vez mais animado e lendo cada vez mais, que as questões vão se tornando mais complexas, né? Eu até então, eu não levava tão em consideração os objetos em minha pesquisa sociológica. Aí eu fui chegando no Bruno Latour e fui redescobrindo trechos do Gabriel Tardi, que foi uma dificuldade para mim. Dani me conhece, eu me encantei muito com o Gabriel Tardi, só que com as pouquíssimas coisas traduzidas dele, a mais 95% dele estava todo em francês. Sou um fidelense que não sabia francês e não tinha em inglês, então foi muito difícil. Foi ter que aprender uma língua e então as coisas vão, a gente vai tendo uma leitura maior das coisas. E os objetos, eles foram aparecendo de forma muito intensa na minha pesquisa, que você tem que ter até uma expertise para saber lidar com determinados objetos, de de cinema de arte e tal, eles não são tão fãs do Netflix, definitivamente. Então, para eles é você fazer o download, caçar a legenda, tem todo esse ritual para caçar o filme, pegar a legenda e ela tá sincronizada. E isso para eles é porque no Netflix realmente você não vai ter acesso aos filmes que estavam concorrendo ao Festival de Berlim, de Veneza. São tipos de filmes diferentes. Então, para todos esses públicos diferentes, o uso dos objetos, a expertise envolvida naquilo é bem diversa. Então, eu fui vendo esse crescimento de pessoas que assistiam filmes pelo celular, pelo notebook, e depois vem as televisões que você consegue conectar e você vai assistir na televisão. Foi tudo se tornando cada vez mais complexo. As locadoras, uma última guerreira que eu fazia pesquisa, ela morreu ano passado. E eu vinha acompanhando ela, acompanhando o público, de como que as pessoas, que tipo de filmes que chegavam nelas também, porque as locadoras, nesse período em que o digital surge, e em que a internet tem uma facilidade muito grande para você assistir um filme, você não precisa alugar, elas também tiveram que começar a se reinventar. Então elas começaram a alugar boxes de séries, filmes diferentes que não tinham tão fáceis para serem encontrados. São as táticas e as estratégias que o Michel Dissertou nos diz, né? A gente tem um sistema, empresas traçando essas estratégias para nos capturar, para a gente assistir esses filmes deles, e os atores sociais também tecendo táticas para driblar. O download gratuito que a gente faz, um piratão aí, é uma tática para quem não vai pagar esses filmes, sabe? Então são táticas para a gente também, os oprimidos lutando também, como diz o Sertor, né? É, essa parte que você fala do ritual nos cinemas é muito, muito bacana, porque também a gente via essa questão do evento de ir ao cinema, né? Você vê determinados tipos de públicos, por exemplo, o final de semana para a família de classe média de Campos é ir ao shopping Boulevard, ao Shopping 28 no final de semana com seus filhos, a esposa, o marido, a esposa, e perpassa todo esse ritual, comprar pipoca, esperar, aguardar, tirar uma foto e assistir o filme, depois comentar, comer uma pizza. Tem todo esse rito que também era muito observado. A gente, por exemplo, aqui a gente não tem um cinema mais voltado para filmes menores, para filme de artes, como são colocados, não sou eu que estou dizendo, como os atores mobilizam esse nome,
como a gente encontra, por exemplo, no Rio, os filmes ali, por exemplo, da Estação, aqueles filmes ali de Botafogo, que são mais voltados para esse tipo de público. O ritual é diferente. É muito comum você ir sozinho ao cinema, você tomar o seu cafezinho, tem uma livraria. São rituais diferentes, sabe? Essa questão da sociabilidade em torno do cinema também foi muito forte. Dos coletivos, sejam na forma de uma adesão interpsíquica, como diz o Gabriel Tardi, em que a gente concorda meio que valorativamente com os filmes e com as pessoas que estão compartilhando e gostando daquele tipo de filme. Por exemplo, isso que eu digo é porque eu tenho relatos de pessoas que falam, eu posso até ter gostado do filme, mas foi fulana que escreveu no Facebook que ela gostou, eu vou lá e vou meter o pau no filme. Então tem isso também, por exemplo, eu não quero ser identificado como um pseudocult, sabe? Então eu ali publicamente eu falo que eu não gostei mesmo, eu gosto de Vingadores, mas eu assisto. Eu gosto de um filminho iraniano devagar. E vice-versa. Por isso que eu sempre estou dizendo, depende da situação. Depende das pessoas que estão ali te escutando, se for no Facebook, as pessoas que vão te ler, isso vai depender demais. Se você quer passar uma ideia de você ser um pouco mais culto, você fala determinado tipo de gosto. Se você tá entre a sua roda de amigos, eu quero falar que eu tô vendo os filmes mesmo do momento e tô nem aí. Então vai depender sempre da situação. E voltando para os objetos, todos esses dispositivos, né, eles que são mobilizados numa sessão de cinema, na sua experiência do cinema em casa, e todos fazem muita diferença nessa experiência. Por exemplo, quando a gente vai para um cinema, você sabe que você vai ter, por exemplo, aquele 2 horas daquele dia que você vai estar trancafiado no cinema. Você dedica 2 horas do seu dia para estar numa sala escura. Geralmente a gente pensa que a gente não vai fazer nada, mas tem gente que gosta de mexer no celular, que você vai estar apenas engajado naquele filme. Agora, uma experiência completamente diferente é quando o dispositivo seu que você está assistindo um filme é um laptop na sua casa, ou um celular, que vai chegar a notificação do WhatsApp, você vai parar para ver, sua mãe vai te gritar, fulano, vai ali comprar uma farinha de trigo para mim. Muda toda a experiência, entendeu? Então, ao longo da história, Dani, do cinema, esses objetos fizeram toda a diferença. É o videocassete, é o controle remoto, cara. A gente consegue parar. Por exemplo, tem o Irlandês, o Scorsese, que é um filme gigantesco. E até isso é interessante de como nessa nossa era atual, a nossa experiência também é uma forma de qualificação. O Pablo Vilaça, um crítico, tem uns tweets dele que ele dizia que o pessoal que está dizendo que não gostou do Irlandês é porque não assistiu de uma vez só. É porque, como está em casa, ele foi direto pelo Netflix, as pessoas pausavam e faziam. Eu confesso que eu vi em 3 dias. As pessoas pausavam e faziam outras coisas. O filme é gigantesco, você pode ver como série. Aí outras pessoas vão dizer: essa sua experiência está errada. Não se vê filme assim. Então, a forma de você assistir um filme também vai ser levado em consideração na avaliação, na qualificação do filme. Isso foi muito interessante também quando eu consegui visualizar essa questão. Um último dado para a gente ver como eu cheguei na pandemia e os objetos tiveram uma relevância muito grande para a pesquisa, muito grande. Pra você ter uma ideia, em 2017, acho que 2016 ou 2017, no Festival de Cannes, que o Almodóvar era o presidente do júri, tinha 2 filmes da Netflix concorrendo à Palma de Ouro. E o Almodóvar estava emputecido com isso. Daí na hora da entrevista lá, oficial, da apresentação do júri, ele foi meter o pau na Netflix. Ele disse que era um absurdo filmes que não passam primeiro por uma sala de exibição concorrerem ao prêmio de melhor filme. Ele disse: olha, a gente está aberto, pode vir aqui e passar o filme. Agora, concorrer a prêmio não, porque cinema é sala de exibição. E isso que o Almodóvar disse lá há 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás,
Ele tem razão, sabe, no sentido de que o cinema lá, que dos irmãos Lumière, em 1895, é estabelecido aquela data, 28 de dezembro de 1895, porque é a primeira sessão pública com ingresso, com público pagante. Não foi a invenção do cinematógrafo, não foi outra. O marco do cinema é a primeira sessão pública com público pagante. Então, o Almodóvar ele está seguindo um marco, uma regra estabelecida. Ali é o parâmetro dele, ali ele tá dividindo o que é cinema e o que não é cinema. Surge a pandemia. Só tem cinema se for pelo streaming. Só tá tendo cinema pelo digital. E aí, Almodóvar, é cinema ou não é cinema? Então a gente vai vendo como que as formas de qualificação modificam dependendo desses cenários, das situações diferentes. Porque uma coisa é que eu frisei isso muito na minha tese. Uma coisa é o cinema digital, o streaming, como uma opção. Outra coisa é quando ele é a única forma de assistir filme nesse período de pandemia, de chegar a filmes inéditos. Uma coisa é você ter em casa seus Blu-rays, seus DVDs e baixar na internet. Beleza, agora para chegar um filme novo, como a gente tem visto algumas estreias, foi só através dessa opção. Então faz muita diferença na concepção de cinema. É uma mudança gigantesca. Na pergunta sobre É, pode falar, né? pode Eu ia falar. falar sobre Não, os eu ia falar cinemas, que o então. grande revisor Ele mesmo, ele veio para acabar com tudo. deu uma barra para te fazer discordar do Almodóvar, né? É, exatamente. Depois a gente explica para as pessoas quem é o grande rei do terror que nos perseguia durante toda a Mas, nossa graduação. sim. E aí, É, não, mas aí continua respondendo a segunda pergunta, desculpa, eu não resisti. então, a parte histórica do cinema de campos, ela sempre me interessou demais, porque ela não tem como a gente estar lidando com essas entrevistas com as pessoas, porque eu estava lidando muito, foi a pergunta da Uli, né? Com a memória Isso, da afetiva. Então, quando as pessoas me relatavam, eu sempre perguntava, Uli, como foi sua primeira experiência no cinema? Como foi qual filme? Você lembra qual filme a primeira vez que você pegou numa locadora? Então, essa memória vinha todos esses cinemas antigos de Campos, que a partir da década de 70 e 80, né, a gente tem, principalmente aqui no interior do estado do Rio, o fechamento dessas salas de cinema. Não foi não só apenas pelo advento do videocassete, a popularização da televisão, mas também em questões de políticas culturais, né, que dificultaram a permanência, não facilitaram a permanência desses cinemas. Campos teve um período da história de Campos, e isso eu estou falando da maior cidade em extensão do estado do Rio, que ela não tinha nenhum cinema. Nenhum shopping tinha cinema, nenhum cinema de rua, era só locadora. Então, as pessoas falavam demais. Campos, o campista, se eu tiver algum campista assistindo a gente, eu sou fidelense. Ele tem essa nostalgia, sabe, nele, desses cinemas antigos, porque eram muitos, muitos. Campos era uma cidade que tinha muito cinema de rua, e isso é algo que mexe com eles. Eles têm essa memória desse cinema que foi embora e hoje em dia só tem sala de cinema em shopping e o nosso Cine Darcy, que é a única sala de cinema de rua hoje em Campos, está fechado por conta da pandemia, que se encontra no centro de convenções da UENF, que a gente depois vai falar, ou daqui para lá, você que sabe. Não, só retomando assim, eu anotei algumas das perguntas que apareceram aqui. Uma, tá, eu vou voltar um pouco e para te perguntar outra pergunta que a Uli fez sobre se você observou já nesse contexto de pandemia alguma diferença geracional entre o torrent e o streaming. Muito, muito. É muito geracional também. Por exemplo, teve um período, quando a Netflix surge, que é o grande nome, né, do streaming, é, foi tendo uma adesão muito do público jovem. Tanto que você via as séries muito voltadas para o público jovem. O foco deles era essa galera de 30 e poucos anos, 40 anos e tal.
E hoje em dia a gente vê que as nossas mães, as nossas tias, elas estão também na Netflix. E a Netflix é uma plataforma de muito fácil acesso. Ela é configurada de forma para você ter uma experiência facilitada de acesso. Ela não é nada complexa. Então, o catálogo é aquela experiência nossa de ir para a locadora e ficar horas parado na estante vendo filmes, que era até. Ir na locadora era uma delícia. Essa experiência a gente tem na Netflix. Quantos de vocês não entraram na Netflix para assistir um filme e ficaram vendo só o catálogo e aí desistiu e foi dormir? Você fica ali, ó, horas vendo aquele catálogo e desiste. É a mesma experiência com a diferença que eu também já anotei alguns relatos. Que nas locadoras tinha um momento que até você ficava com vergonha, de tanto que você ficava horas lá escolhendo, virando a fita, o DVD e botando no lugar, e a pessoa lá te olhando. No Netflix você tem isso livremente para você fazer, ficar olhando todas as sinopses e falando, ah, esse ator aqui eu gosto, mas deixa eu ver se tem um outro filme melhor. E você fica ali horas e não vê filme nenhum. Então, é muito geracional também. Eu sinto que, por exemplo, essa galera que chegou, que já não chegou agora, já chegou já tem um tempo da Netflix, elas não têm facilidade para pegar um torrent, não tem. Até as pessoas que tinham essa facilidade por conta da praticidade da Netflix, elas deixaram de caçar esses streamings. Eu tenho uma amiga minha, que a Dani também conhece, a Estela, ela falava, ah, gente, agora é só se tiver no streaming. Ou no Netflix, na Globoplay, algum lugar, na Amazon, porque eu não vou mais ficar caçando torrent legenda por aí. E isso tem sido uma constante de muita gente. Por isso que o serviço de streaming também a pandemia deu uma crescida muito grande, mas eles já vinham crescendo e muito, tanto que agora a gente está tendo concorrências e a gente está abrindo essa discussão no Brasil sobre o caráter legal também do streaming, porque não há legislação para eles aqui no Brasil. Agora o próximo passo é esse, e é um assunto muito sério, porque eles estão livres. E é cruel com o cinema nacional, a gente tem que pensar no nosso também, sabe? Eu Congelou aqui que para mim. apareceu sobre se tem as salas de campus, se elas dão público para os filmes nacionais. Foi o que eu consegui anotar. Desculpa, eu não, não lembro de quem perguntou, desculpa. Perfeito, perfeito. Olha, essa é uma questão muito séria para todo o interior do Brasil. Por quê? Quando a gente tem uma cidade de médio porte, como Campos, e outras que têm um cinema de shopping, há a lei de cota de tela. Então, todos esses cinemas, eles são obrigados por lei a passar um filme nacional. Só o que que acontece? Uhum. Eles vão escolher o filme nacional, porque ali de cotas, o distribuidor, o dono daquele cinema, ele vai escolher qual filme nacional que ele vai passar. Então ele vai para o filme que vai ter um maior alcance de público, porque ele também precisa pagar o aluguel do shopping. Tô passando pano pro cinema de shopping, não. Mas é um sistema cruel. Então ele vai pegar um determinado tipo de filme muito específico. Geralmente o filme nacional da Globo Filmes, com atores da televisão, para poder pegar esse público acostumado a ver novelas, a gente está falando de cidades do interior. Então é muito cruel com outro tipo de filme nacional que não vai chegar, sabe? Não vai chegar. Então tem muito filme, a grande parte do nosso cinema ele fica restrito a festivais. A gente vê, olha, nos últimos 5 ou 6 anos, que coisa linda que a gente tem visto o cinema nacional nos principais festivais de cinema do mundo e fazendo muito sucesso. Pergunta se chega a Campos. Não chega. Chegou Bacurau, porque o Bacurau ele tomou um vulto após a sua estreia. Foi um filme que ele foi acontecendo pelas redes sociais, foi sendo muito mobilizado. Aí ele apareceu aqui em Campos, mas a maioria dos filmes que a gente vê brilhar nos festivais na Europa, em vários lugares do mundo, eles não chegam a Campos Goytacazes. Por exemplo, na semana passada, no Cine Darcy, que eu sou um dos coordenadores, por ser bolsista, muito ligado à assessoria de cultura da professora Priscila Castro, da UENF,
que é um cinema que também é parceria também com a UF Campus, que a gente tem, com a professora Elis Miranda, que a Dani conhece, que é da nossa época da UF. Ela é a coordenadora do Lab Cult, que é um grande parceiro do Cine Darcy. E a gente organizou, a gente, a figura da Priscila e todos nós que estamos trabalhando com ela, nós organizamos uma primeira mostra de cinema paraense. Aí pergunto, por que Uhum. vocês botaram o cinema paraense no Cine Darcy em Campos? Para essa militância, sabe? Da gente querer apresentar o cinema nacional brasileiro, essa nacionalização do nosso cinema, para deixar de ficar restrito apenas esses filmes da Globo Filmes chegando em Campos, apenas um cinema muito comercial, muito, sabe, marcado. A gente quer apresentar a proposta do Cine Darcy, a gente só trabalha com cinema nacional, é levar ao nosso público diferentes estéticas que estão sendo feitas no Brasil. Então, e o cinema paraense é muito bacana. A gente viu filmes belíssimos e convido a todos que estejam nos assistindo que a gente ainda está com o nosso catálogo. Basta entrar no Facebook do Cine Darcy e fazer um merchan. Entre no Facebook do Cine Darcy, no YouTube, que vocês vão encontrar o nosso catálogo de filmes, que a gente ainda tem filmes inéditos ainda até o final do mês. Foi muito bacana, é uma experiência muito bacana que tem sido trabalhar com o Cine Darcy, que é resistência, sabe? A gente está falando de Darcy Ribeiro, é o Cine Darcy, o Darcy que queria trazer a escola de cinema para Campos, mas por questões externas ela foi para o Rio, mas seria aqui em Campos. A gente está falando de resistência de Glauber Rocha, de muito cinema nacional que precisa acontecer. E esse engajamento a gente precisa criar em todos nós, sabe, brasileiros, de defender o nosso cinema. Eu estou falando o tempo todo dessas formas de qualificação em valores. A gente está atualmente com um governo que tem feito um papel muito ruim para o cinema nacional, porque ele tem gerado uma representação negativa do nosso cinema, sabe? E nada justa, atacando obras específicas com essa guerra cultural que supostamente ele cria, que não faz o menor sentido, atacando filmes como Bruna Surfistinha, dizendo que o brasileiro quer se assistir. Tem filmes que a gente vê que não que as pessoas elas brigam nas redes sociais, mas elas não vão lá no cinema também ver o cinema nacional, mesmo que na cidade dela Uhum. esteja aquele filme passando. O negócio é só a treta política, sabe? Esses atravessamentos de valores políticos, valores cristãos, que estão permeando também essa discussão em torno da arte. Isso também tem sido muito observado nos últimos anos nesse governo, nesse antigoverno Bolsonaro. Então, e aí agora eu tenho assim três perguntas aproveitando o gancho que você falou do Cine Darcy. Teve também uma outra questão sobre ir ao cinema no pós-pandemia, né? Uhum. Essa é uma das perguntas sobre ir ao cinema no pós-pandemia. E aí eu vou juntar com outras duas perguntas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa proposta do Cine Darcy. E também queria te perguntar como que essa experiência de trabalho de pesquisa no cinema, desde esse seu trabalho no Cine Darcy. Tá. Bom, é, essa questão da pandemia, esse pós-cinema, né? Ele tem me atiçado muito. Essa questão do audiovisual não foi algo tão corriqueiro que aconteceu, a gente só se trancou em casa e começou a se falar só pelo audiovisual, por meios que utilizam o audiovisual. É um impacto muito grande na nossa concepção de cinema, é um impacto muito grande nas nossas relações de intimidade. A gente começou a entender o audiovisual como um mecanismo, como um meio de comunicação, balizando relações de intimidade, famílias que estavam presas umas às outras e só conseguiam se falar por videoconferência. A gente percebeu o cinema validando certas ações legais que antes necessitavam da copresença e agora a gente precisou mudar todas essas regras sociais, as coisas foram sendo modificadas de forma muito rápida, senão as coisas não andavam. Por exemplo, como eu falo que eu peguei a reta final da minha tese, a pandemia,
ela mudou até a minha forma de defesa. Eu tinha que defender em março, surgiu no mesmo mês em que para tudo no Brasil. É, e a defesa de uma tese, ela para ela se configurar válida, né, ela tem que ter a sua apresentação pública, para ela se tornar legal, ela tem que ter tido um público, eu tenho que ter falado para pessoas, defendido para a banca, minha arguição, todo aquele ritual. E na pandemia, a coordenadora do meu programa, ela disse para configurar como uma defesa pública, que é necessário para uma tese, a gente tem que fazer isso através de vídeo. Dani me conhece, sabe a minha relação com vídeo, por mais que eu seja um cinéfilo lunático de assistir muitos filmes por dia, eu tenho pavor de me mostrar em vídeo e que as pessoas me assistam. Hoje eu tô muito de boa. Pô, e o que me fez mudar é o próprio Cine Darcy, que eu tenho apresentado algumas sessões. O que o dinheiro não faz, né? Porque eu preciso. A única forma de eu ter uma remuneração nesse momento seria essa, e que cada vez mais eu tenho ficado mais à vontade. E eu acredito que essa relação com o audiovisual tenha passado para muitas pessoas. Eu odeio me ver gravado, falando. Sabe aquela pessoa que manda um áudio e não gosta ainda da sua voz? Então, para mim, foi muito difícil, tem sido muito difícil. Então, até a minha defesa, ela teve que ser passada por um vídeo e as pessoas assistindo. É muito louco como essa mudança. Então, enquanto pesquisador, o que tem me instigado é acompanhar esse período agora da pós-pandemia. O que vai ficar estabelecido? Como que agora o cinema vai ser encarado? O que vai acontecer com o streaming? Ele veio para ficar, ele já estava muito forte, só que agora os festivais foram todos online. Festival de Cinema do Brasil, Festival de Cinema do Mundo, online, e as obras disponibilizadas gratuitamente para a gente assistir em vários deles, coisa que nunca aconteceu. Vários Uhum. teve uma adesão muito grande. Você vê bombando as redes sociais, sabe, desses festivais. Então, será que vai permanecer nesse formato? Será que não foi uma alternativa bacana? Então, a minha expectativa desse pós-pandemia vai ser muito essa. Dani, é muito grande o que eu retirei da minha pesquisa ao longo desses 10 anos e na forma como agora trabalhar com o Cine Darcy. Eu agradeço demais da, da assessora de cultura da UENF, que eu trabalho diretamente para ela, a professora Priscila Castro, que é um encanto de pessoa e de ter uma visão de cultura que casou muito com a forma de eu pensar o cinema também. Ela é muito aberta a essas questões do audiovisual nesse período de pandemia, as questões digitais do audiovisual. Então a gente conseguiu criar um projeto muito bacana no formato do Cine Darcy. Por quê? Há essa parceria cultural entre a UF e a UENF, então a gente não pode deixar de observar o Cinearte UF, de como de vocês, como que ele foi feita essa transição para o digital. A gente teve uma primeira sessão com o Pedro, que é do Cinearte UF, né? Da, e ele falou um pouco para a gente dessa transição que foi para o digital. Só que o Cine Darcy, ele nasce na pandemia. A gente tem essa sala de cinema de 110 lugares, uma sala belíssima na UENF, só que não estava sendo utilizada. Graças a essa nova gestão do atual reitor, Raul Palácio, que também tem uma visão muito bacana de enquadrar a cultura como uma política cultural muito forte, universitária, coisa que em outros períodos a gente não teve. Então, possibilitou que nesse momento de pandemia a gente levasse um pouco de refresco para os nossos alunos, um carinho com o cinema, sabe? A ideia era essa. As pessoas estão todas trancadas em casa, vamos oferecer um pouco de cinema, conversas com os diretores, conversa de pesquisa. E quando a gente olha para o Cinearte UF está consolidado há muitos anos. É um cinema gigantesco em termos de público. Você tem um público muito engajado. Eu já acompanhava o Cinearte UF pelas redes sociais e via a adesão muito grande da galera, de ir lá e conversar com o coordenador, com o Paulo,
Matar e conversando com a galera ali diretamente. Vai passar esse filme quando? Então há um público muito já fechadinho com eles. E a gente surge na pandemia. O que que a gente pensou? Cara, você tem que estar muito engajado para você passar por uma experiência de assistir um filme de 2 horas de duração e depois ter uma sessão de 1 hora de debate ou mais, sabe? Você em casa, você com tudo isso que a gente estava conversando, sua família tá trancada ali dentro com você, fulano, vem jantar, e você tá no meio do filme, sabe? São iniciais, e celular, é tudo, sabe? Então, pra gente para quando você tem um público já engajado, é muito mais fácil você partir para esse formato. Uhum. Então, a gente optou o Cine Darcy. A gente tem filme para ser transmitido que não seja uma live mais voltada para um panorama de determinado diretor, ou um tema, como hoje é o tema. Hoje a gente está tendo cinema cubano. Quando é com um filme específico, a Uhum. gente disponibiliza o link do filme para você assistir durante uma semana. Você vai escolher o horário que for melhor para você, você vai pensar aí na sua agenda e vai assistir o filme. E na quarta-feira, às 7 horas da noite, você tem um encontro com a gente debatendo, ou com o diretor do filme, ou com pesquisadores que se dedicaram àquela obra ou àquela temática. Até o uso das cores, Dani, sabe? A gente teve que pensar em muita coisa. O branco estourado na tela do notebook, do celular, cansa a vista de quem está assistindo, sabe? As nossas lives. Então a gente tem uma preocupação com a experiência. Então, eu sempre penso todos esses detalhes que eu consegui captar em minha pesquisa em relação à experiência, experiências positivas, pessoas que não gostavam de determinados tipos de experiência do cinema. Isso eu consegui botar tudo em campo, sabe? Na hora que eu precisei. Então, essa parte prática da minha pesquisa foi muito bacana. Por isso tem sido uma paixão trabalhar com o Cine Darcy. Ai, que maravilha, Heitor. Bom, é, o tempo vai passando super rápido quando a gente se diverte, a É, gente ainda tem 10 a 15 minutos, então se tiver alguma coisa que você pense que é importante remarcar, que é importante enfatizar agora, talvez seja o momento. bom, é, Tem alguma coisa, meu? Então, essa minha pesquisa desse edital que eu concorri da UENF esse ano, que é uma bolsa de pós-doutorado, o meu projeto de pesquisa ele foi atravessado pela pandemia, porque a gente tinha aquela ideia de que a pandemia em maio ia embora, né? Em maio a gente já está de novo na rua, a gente já está no cinema, e a minha pesquisa era sobre a Lei 3006, em que nas escolas de educação básica você tem que passar 2 horas de cinema nacional por mês. É, e isso eu não consegui até hoje acompanhar, só mesmo conversando com professores e que falam todo sobre esse problema dos objetos, que tem sido o meu xodó na pesquisa. Não tem objetos nas escolas. Os dispositivos de exibição, como aparelho de DVD, notebook, telão, projetor, não tem. E a gente ia fazer o quê? A UENF, ela está situada num bairro em que há duas escolas de educação básica. Então a ideia era levar esses alunos uma vez ao mês, cada uma dessas turmas, para terem uma experiência com cinema nacional em uma sala de exibição. Então essa tem sido Hum, assim, essa pandemia tem que ir embora antes da minha bolsa acabar, porque isso vai ser muito maravilhoso, né? E assim, o cinema tem voltado, né? O que eu costumo dizer, o cinema é uma das artes mais adaptáveis, o cinema não morre. E ele já foi anunciado diversas vezes que ele ia morrer, Dani, ao longo da história. Tanto que o próprio, eu não sei qual deles, um dos irmãos Lumière, depois da primeira sessão, ele, não sei se reza a lenda, mas isso tem muita gente que escreve sobre isso, de que ele disse que ele não via futuro comercial econômico no cinema. Ele não achava, ele achava, então o cinema nasce já de uma morte. Então a gente passou por várias mortes do cinema. O cinema morreu com videocassete, o cinema morreu com controle remoto, o cinema morreu com streaming. Sempre o cinema está e o cinema ressurge. Coisa que a gente
E há muito tempo, drive-ins voltaram para poder as pessoas terem uma experiência com cinema em tempos de pandemia. E agora os cinemas também estão voltando com uma série de protocolos estabelecidos pela OMS. Você tem, quando a família for junto, elas podem sentar próximas, mas tem uma distância entre as cadeiras dentro do cinema. Tipo, agora eu vou falar a minha parte que eu não sou médico, eu não sou pesquisador dessa área enquanto cinéfilo. Eu não sinto segurança alguma ainda para entrar dentro de uma sala de cinema. Por mais a gente tem acompanhado aqui no Brasil, Dani, lives com pessoas que gerenciam Cinemark, outras grandes, sabe, redes de cinema, e eles Uhum. dizendo que é super seguro. Eu falo, cara, eu vou entrar numa sala de cinema e eu vou estar respirando o mesmo ar desse ar-condicionado que todo mundo ali vai estar respirando. Eu ainda não tenho coragem para fazer isso. Só que eles dizem que isso é mais seguro até do que um evento público em que as pessoas estão ao ar livre. Eu não Uhum. sou da área biológica. Eu sei que eu, Heitor, fazer esse tipo de atividade. Mas eles estão voltando. Os cinemas vão começar agora com força, com força total, não, mas abrindo, porque ao mesmo tempo, a gente percebe a quantidade de profissionais da área do cinema que estão parados. Agora a gente tem a lei Aldir Blanc, porque muitos desses profissionais, Dani, não se enquadraram na lei do auxílio emergencial, sabe? Então, muita gente da arte Uhum. ficou de fora por conta de, por exemplo, se você é um profissional do cinema e você está acostumado a receber determinado tipo de valor, aquele valor não vai entrar nos critérios do auxílio emergencial. Só que agora, no tempo de pandemia, você não está recebendo dinheiro nenhum. Então cortou todo Ah, o seu acesso. Então não entrava no emergencial. Então foi uma lei. E essa lei Aldir Blanc, aí seria uma outra live para você entrevistar alguém que pesquise ela, que ela é maravilhosa, sabe? A forma como ela foi implementada, a luta de muitos políticos envolvidos nessa questão cultural. Foi incrível, foi incrível. É um ganho muito grande. Acho que só o filho do Bolsonaro que votou contra. O resto foi unânime, todo mundo aprovou a Lei Aldir Blanc e muita dessa galera vai entrar. E é aquilo, né, Dani? R$ 600, né? Também a gente sabe, por mais que ajude, é difícil. Então, tem uma galera que precisa voltar, sabe? Eu não tô fazendo apelo nenhum contra o fique em casa, não. Mas a gente tem um setor artístico que não foi contemplado pelo governo, como vários setores não foram contemplados pelo governo. E isso é um problema gravíssimo, sistêmico em nosso país. Então, vão voltar, e o cinema vai voltar dentro dessa série de protocolos e vamos ver no que vai dar. tá, tem uma última questão e a gente tem alguns minutinhos para resolver, para responder, Tá. que como foi a relação do Cine Darcy com os cineclubes da UENF, o Cine Ai, Cabrun, com os travou outros aqui, eu não cineclubes ouvi. da universidade. Você, tá, tá me ouvindo? Agora tô. Então, como foi a relação do Cine Darcy com outros cineclubes da UENF? E até da UF também, né? Tem alguma parceria com cineclubes? Existe já alguma previsão? Cara, travou a relação do Cine Darcy ao audiovisual. Pelo audiovisual. É, com os cineclubes que já tem nas universidades. Ah, sim, Tem sim. alguma Então, parceria? a professora Priscila Castro, assessora, e a professora Elis Miranda, desde o início dessa nova gestão da reitoria, elas criaram uma aproximação com todos os cineclubes da cidade de Campos. Elas se mostraram abertas a todos os cineclubes daqui para que eles também pudessem utilizar aquela sala para as suas sessões. Alguns se mostraram muito interessados, outros não. Só que também veio a pandemia e esse diálogo ficou um pouco, olha, um pouco não, né? Bastante sem. Só depois mesmo que a pandemia passar em que isso vai voltar. Mas isso existe, isso sim, é muito interesse da nossa assessora, Priscila Castro, em que
estabeleça essas relações, esse contato com os cineclubes daqui. Por exemplo, eu sou um cineclubista lá da UF, da nossa época. E até a minha experiência lá de cineclube foi muito importante para mim na minha formação. Eu tomava conta, coordenava o Cine Pitaco por um tempo, que era da professora Jussara, que era da sociologia, e eu passava dançando no escuro 3 horas da tarde numa quarta-feira. E a Daniela, porque é minha amiga. As outras pessoas. Eu me humilhava na lanchonete lá da UF, falando, gente, por favor, vai lá, custa nada, só para tirar uma foto. Me fazia de tudo com os nossos amigos para ver se frequentavam. E isso vai tudo. Que é esse conceito de experiência do Dewey, que acabei também ia falar mais sobre esse conceito de experiência, que é sempre uma ação e uma reação. A gente está sempre aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Esse conceito do Dewey que eu utilizo na minha tese, ele é muito bacana nesse sentido. Então, até as experiências nossas ruins, elas vão dando um know-how na gente nas próximas ações que a gente tiver. E agora no Cine Darcy tem sido também uma aprendizagem muito grande. E sabe o que é engraçado também, Dani, para finalizar? Por exemplo, eu tô aqui falando que eu forçava as pessoas a irem no meu Cine Pitaco, né? Porque para sucesso, para na copresença, é ter público, né? E é engraçado que quando a gente joga para live, sucesso de live não pode ser mensurado pela quantidade de pessoas que estão ali. Porque se a gente for parar para pensar que a gente está na era do streaming não é isso. Netflix não tem sucesso por pessoas assistindo ao mesmo tempo. É pela qualidade do produto que é oferecido que ele vai ficar disponível para as pessoas acessarem a hora que elas quiserem. Esse é o diferencial. Mas a gente ainda tem formatos de avaliação antigos. Então a gente olha, deixa eu ver quantas pessoas tinha naquela live. Ih, que fracasso. Aí outra, aquela ali foi sucesso, ó, estourou 100 pessoas. E não são qualificações nossas antigas, sabe? E a gente está numa outra pegada. Agora as pessoas acessam a hora que elas quiserem as coisas. E a televisão também vai começar, em vários canais de televisão do Brasil já possuem plataformas digitais e que elas disponibilizam os produtos dela para as pessoas acessarem a hora que quiserem. E ainda mantém a sua programação normal, porque a gente vive no Brasil, que é essa forma híbrida, né, de diversas formas de consumo, de experiências heterogêneas e convivendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você tem streaming, você tem a Globo e você assiste a hora que você quiser. A Globo você vai perder o programa, então você tem que se programar. Então, são essas atividades cotidianas que vão nos estabelecendo e vão formando a gente enquanto pessoa. Então, já estamos assim na reta final. Eu esqueci de marcar mais ou menos o horário que a gente começar. Começou, então daqui a pouco já o Instagram nos avisa que o Que nosso vai tempo embora. chegou ao fim. Rápido, foi muito bom. Foi um prazer conhecer publicamente a sua pesquisa. Foi um prazer ter conosco. Muito obrigada. E esperamos vocês nos próximos INEAC ao vivo. Um Ah, abraço a todos sim. e todas. Muito obrigado, E Dani. sigam o Cine Daqui no Instagram, passa Isso, vou o falar negócio, então, vou fazer meu merchan. Dani, faz o agradecer seu merchan. imensamente. Eu adorei o papo. Eu gosto demais de falar sobre esse tema, falar sobre a gente, cara, quem eu e a nossa memória afetiva é muito grande, né? Aí vão achar que a gente é alcoólatra, mas a minha memória ela funciona da seguinte forma: tem textos, Dani, da ciência. Eu estou dando aula na pedagogia de antropologia cultural. Aí eu estava lendo com eles um texto do Levi-Strauss, lá do feiticeiro, das três formas. Eu lembro do bar que a gente estava falando sobre isso, e você falando, mas a indústria farmacêutica é a mesma coisa, que não sei o que. A minha memória é essa, a bebida, Levi-Strauss e você. E isso assim, e nos espaços da cidade. E isso é incrível, é o amor que eu tenho por você e agradecer demais que esse papo foi lindo e chamar aí a sua audiência, seus amigos, para assistirem também o Cine Darcy, que ele funciona toda quarta-feira, às 7 horas da noite. A gente tem um canal no YouTube, Cine Darcy também. Aí é aquele que vai falar www. Eu não sei, é Cine Darcy. Você joga lá no negocinho de pesquisa e você vai achar o Cine Darcy.
No Facebook também, o Cine Darcy, as nossas lives, elas são transmitidas ao mesmo tempo pelo Facebook e pelo YouTube. Então, aguardo vocês lá toda quarta-feira, tá bom? Um beijo grande, meu amor. Te amo muito. Beijo, foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau.